Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui entrevistando o apicultor, o senhor Mauro Azevedo, da cidade de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Te agradeço, Mauro, pela sua presença aqui. Hoje nós iremos conversar um pouco, né, sobre a vida de apicultor, né? Ele é uma pessoa que eu acompanhei, né, fez os treinamentos do Senar e eu vi com meus próprios olhos a sua evolução. E eu gostaria que ele contasse, né, um pouquinho para a gente sobre essa caminhada, né, nessa vida da apicultura, né? Então, Mauro, queria que você contasse um pouquinho há quanto tempo você está na profissão e o que te motivou, né, a entrar na apicultura. Primeiramente, bom dia aí, pessoal, quem está ouvindo a gente. Beijo no coração de todo mundo. A Júlia, já dediquei um bom dia, né? Já falamos antes, mas é um prazer estar aqui comunicando com vocês algo que está sendo bem relevante na minha vida, algo que eu amo de paixão de fazer, né? Que é interagir com a natureza e, de especial, o mundo apícola, né? Cuidar das abelhas. É uma atividade que a gente já faz há um certo tempo, mas com as instruções do Senar, houve assim uma melhoria considerável. Então, fica aí a gratidão pessoal do Senar, inclusive a professora Júlia, que está entrevistando a gente, e o papo hoje promete, tá bom? É isso aí. Ah, que bom, que bom. Fico muito feliz, em poder colaborar aí com a melhoria de vocês. Agradeço também ao Senar por confiar, né, no meu trabalho e a gente conseguir, nós dois, né, crescermos juntos, nessa caminhada aí. Então, Mauro, comenta aqui pra gente, né, quando você iniciou, qual que foi a principal motivação para você, entrar no mundo da apicultura e se tornar apicultor? Então, um resumo é, é que minha esposa, a Lucivanda, ela, quando jovem, né? Aí, 17 anos, bem jovem mesmo, ela começou a criar abelha. Então, o pai dela comprou colmeias, investiu, né? E ela começou a criar. E teve, se eu não me engano, umas 15 colmeias. Então, ela interagia muito, né, assim, no mundo natural e gostava de fazer isso. Uma menina, né? A irmã dela não se deu muito bem, mas ela foi. Mas, logo depois, ela começou a lecionar, né? Seguir a carreira de professora, né? E as abelhas ficaram de lado. Depois, mais tarde, a gente se casou e eu estava num serviço onde eu ganhava um salário mínimo e dinheiro pouco é ruim a beça, né? Dinheiro pouco ninguém Não. você fica mais. E veio aquela questão, né? Ela falou para mim, Mauro, por que você não cria abelha? Sim. Aí eu a luz na mente, né? Abelha aí. Virou paixão desde o momento que ela falou, né? Por que você não cria abelha? Virou paixão. Aí eu peguei as abelhas dela, que ela deixou as abelhas dela em sociedade com o rapaz, né? Que não cuidou muito bem, por isso diminuiu, só ficou coisa de 2 enxames, 2 colmeias. Essas 2 colmeias eu peguei dele, trouxe para o sítio, exatamente aqui onde eu estou, nesse sítio, e a gente deu prosseguimento daí em diante, né? Isso Uhum. foi um processo de 30 anos, vamos colocar assim, né? Nossa. Uhum. Esses 30 anos sempre lidando com abelha, sempre, né, fazendo, acontecendo, ganhando um dinheirinho. Sim, mas tendo outras atividades paralelas, né? A apicultura como atividade suplementar à renda da família, né? Então, quando a gente, agora recentemente, aí, acredito, se eu não me engano, aí uns 4 anos e pouco, né, que a gente se conhece, Sim. se eu não me engano, temos isso. Uhum. E a gente começou a fazer os treinamentos, a gente começou a se especializar, ver as possibilidades da gente ampliar o negócio, crescer, a questão dos produtos também. Foi que a renda que era secundária passou a ser renda primária, né? E as outras coisas ser secundária, Uhum. entendeu? Para a gente foi assim muito bom. O começo foi os méritos da Lu, né? Da Sim. Lucivanda, minha esposa, Aham. né? A gente deu continuidade, né, a esse trabalho e estamos aí até hoje.
Nossa, que maravilha, hein? Caramba, fico muito orgulhosa aí de vocês, né? De a apicultura realmente ter virado a atividade principal. Isso mostra, né? Até incentiva outras pessoas que estão começando realmente que se dedicarem, né? Conseguem fazer com que ela. Então, é uma atividade lucrativa, uma atividade rentável, né? Porque se não fosse, ela não se tornaria a principal, né? A sua principal ocupação. Então, puxando esse gancho, né? Então, já que ela é a sua atividade principal, você tem uma ideia de quanto tempo na sua semana ou no seu mês você dedica às abelhas, ou dedica à sua produção, à comercialização, mas principalmente ali falando na criação das abelhas mesmo, a apicultura. Você tem uma ideia de quanto tempo é dedicado à criação? Hoje, eu procuro dedicar o máximo possível, né? Uhum. Sim. Eu acho que a questão de tempo da gente se dedicar, tipo assim, quanto mais tempo, mais lucro, Certo. mais resultado. Sim. Aham. Mas no seu caso, na sua realidade hoje, na sua semana ou no seu mês, quanto tempo você vai ali e bota a mão na massa mesmo? Enfim, quanto tempo seria esse? É uma média de 50% do meu tempo, Uhum. tirando a Sim. hoje, 50, os outros 50% é fazendo as atividades alternativas. Uhum. Mas hoje mas é o que eu estou falando para você. Eu me cobro muito ultimamente, porque eu descobri que a apicultura, o mundo das abelhas, é quanto mais dedicação, mais resultado. Uhum. Tá? Então, quem entra para o negócio da apicultura pensando em é bom porque a gente deixa a abelha lá e ela produz. Uhum. Ele não ou vai ter um sucesso reduzido, Sim. entendeu? Então, Uhum. para a atividade principal é esse, a pessoa vestir a camisa e cair dentro, né? Uhum. Porque são de abelha, você que é zootecnista, né? Você pode falar com propriedade. É algo semelhante à bovinocultura, à suinocultura, à criação de galinhas, né? Vou montar uma granja. Né? Criar abelhas é um animal, a abelha é um animal e Uhum. requer cuidados, né? Sanitários, cuidado de manejo para a produção, né? De alimentação, na entre safra. Então, quando a gente passa a fazer isso, a ter esse cuidado, o resultado vem. E vem de forma, né, mais substancial. Quando você, vou criar abelha por hobby, tudo bem, é opção sua. Você pode criar abelha por hobby para ter uma renda, ou para distrair a cabeça, para poder fazer um higiene mental, se aliviar do estresse, ficar sentado em frente à Uhum. colmeia para. Sim. Porque morrer no psiquiatra, né? Ah, As é. abelhas também para poder descansar, você ver ali a atividade das bichinhas é fantástica. Aham. Mas a questão de você assumir patamares, né, mais elevados na questão de gestão de financeira, é Uhum. necessário se dedicar sim, né? Uhum. E fazer os treinamentos, enfim, essas Uhum. questões assim. Interessante você comentar isso, porque realmente a gente consegue ver que você se dedicou, né? Tem a parte física, vamos dizer assim, né? De você estar lá, mas também tem a parte intelectual, né? Você comentou a questão dos treinamentos, enfim. Você sabe me dizer, né? Comentou agora a questão da gestão, né? Quais são, então, as principais habilidades aí, ou seja, de conhecimento, que um apicultor que está começando deveria procurar? Então, para estar se aprimorando, né? Então, quais são as habilidades básicas aí que você acha que ele deveria ter, né? Você comentou logo que no início também que a Lu, né, te apresentou as abelhas, você não ficou temeroso, né, com relação, não teve medo, né? Que a maioria das pessoas que não conhecem o mundo das abelhas tem medo, né? Então, comenta um pouquinho com a gente aí dessa questão de conhecimento, né? Então, qual conhecimento que um apicultor que está começando deve procurar para se dar bem no seu negócio e transformar ela, então, numa atividade principal. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, nem eu e nem a Júlia está prometendo para vocês aqui a galinha dos ovos de ouro. Tudo se tem, né? Então, na atividade que a gente faz, às vezes a pessoa está na cidade e fala assim, porque eu vou para a roça e vou criar abelha, porque eu ouvi dizer que é bom.
Então, eu sempre boto como um dom, né? A pessoa precisa descobrir se aquilo é o ramo realmente que ela vai se desabrochar para aquilo, né? Vai gostar daquilo, né? Às vezes é uma primeira impressão que vai dar ruim depois, né? Uhum. Ela é uma que não vai interagir muito bem com o meio natural, é uma pessoa alérgica, não que por ser alérgica tenha problemas, mas uma pessoa que não interage muito bem no mundo natural. Então, eu já tive essa vantagem porque eu tive uma criação toda rural, né? Uhum. Sempre na roça, interagindo, criando diversos animais, sempre interagindo com o mundo natural. Então, para mim, isso já foi meio caminho andado. Agora, as pessoas precisam se descobrir, né? Inclusive é bíblico, né? Que a Bíblia diz lá: buscai os melhores dons, né? Buscai os Uhum. melhores dons. Quando a pessoa se descobrir, desabrochar para aquilo que ela quer, que ama, isso é muito importante. Então, o primeiro passo é, se a pessoa quer criar abelha, quer começar, ela começar pequeno, começar com pouca coisa, né? Não fazer pouca coisa no sentido de investimento financeiro. Ele não vai pegar aí 20 mil reais e comprar tudo de material apícola. Ele não vai fazer isso. Isso é furada, tá? Pouca coisa como? Ele vai fazer um investimento básico de algumas caixas de isca, né? E vai fazer as suas capturas, né? Então, fica barato, fica uma coisa assim irrisória. Aquele mesmo pode fazer hoje no Mercado Livre, tem até caixa de papelão, entendeu? Caixa isca de papelão que você pode comprar pelo Mercado Livre, você vai botar no seu ambiente natural aí, onde você queira, e com pouco investimento, você vai capturar o seu primeiro enxame. Ó, Uhum. né? Que maravilha. Sim. E ali do seu enxame, você vai começar a viver. A vivência é muito importante, né? O dia a dia é muito importante. Você vai comprar o seu fumegador, que também não é muito caro. Você vai comprar o seu IPI, que é o seu macacão, que também é necessário ter, né? Então, você vai começar a interagir nesse mundo. Você vai fazer um pequeno investimento, né? Caixa isca e o IPI, que não passa aí, vamos botar aí uns R$ 1.500, né? De investimento que você vai fazer. E nesse pequeno investimento, você já vai começar a alçar voo. E você vai ver se realmente é aquilo que você se identifica, né? Uhum. Ponto. Capturou, começou a mexer com as bichinhas, gostou, né? Transferiu para uma colmeia, viu produzir, gostou daquilo, cai dentro, né? O limite, né? Sim. Mas de Aham. você começou a ver que não dá certo, que você não teve jeito e tal, né? Então, reveja o seu conceito, tá? Uhum. Conceito, sempre vendo se vai mesmo. Então, a gente não está aqui para prometer nada a você, e é tudo pelo seu esforço e pelo seu dom, e você precisa se descobrir nesse mundo, né? Uhum. Porque tem jeito mesmo, né? Por exemplo, eu comecei a criar boi, eu e Uhum. meu pai, a gente comprou, na época foi 15 cabeças de vaca, Uhum. entendeu? No Sim. no meio desses animais vieram os animais que não tinha como a gente ordenhar. Elas metiam o pé dentro do leite e faziam uma Uhum. sussa só. A gente não tinha um curral para manter um manejo de ordenha legal. E foi um Uhum. desespero. A gente não tinha pasto e a gente tinha que cortar capim e tal. Aí chegou um momento que eu falei bem assim, não quero mais saber disso, eu vou arrancar os cabelos. Eu não quero saber Sim. depois de até hoje eu tenho trauma. Aham. Pelo bichinho, não pelo animal, mas pela atividade Sim. que requer todo o manejo propício àquele ramo, né? Com Criação certeza. de Uhum. boi, né? Sim. Então, é a mesma coisa. Né? Uhum. Existe um manejo, existe atividade específica, né? Que é você capturar, que é você fazer a transferência, que é você usar o IPI, né? Quem tem problema de muito calor, né? Tem que usar um IPI ventilado. Então, tem Uhum. toda essa questão bacana aí se descobrindo, é bom. É Ah, isso aí. com certeza. Então, né, resumindo, né, a pessoa tem que ter um conhecimento primeiro, né, ter uma aptidão, né, se identificar com a atividade, em seguida, né, criar o conhecimento
E depois, com o tempo, né? O tempo passando, você vai tendo habilidades, né? E você vai filtrando se isso é bom ou não para você, né? Então, vamos Isso. pensando nisso, né? Que você avançou, com certeza, né? Mostra aí que você avançou no seu conhecimento, então teve toda essa identificação. Então, vamos pensar agora na apicultura como negócio, né? Então, quando a gente pensa na apicultura, a gente lembra dos seus produtos, né? Então, quando eu te conheci, os seus produtos principais, o seu produto principal era o mel, né? E hoje você já aumentou essa gama de produtos aí. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco, né? Como que foi essa evolução? Como que você abriu a cabeça, né? E abriu o leque aí para tentar produzir outros produtos, né? Da colmeia, a gente pensando, né, que a abelha não é só mel. Então, comenta para a gente aí um pouquinho sobre esse aumento aí da quantidade de produtos que você oferta hoje. Então, existe um leque, né? Existe um leque de possibilidades de você ganhar dinheiro com abelha, Uhum, tá? Da venda de colmeias, da venda de enxames, desde a produção de rainhas e venda de rainhas, né? É, aí vem para os produtos, né? Que ela uhum. produz, Isso. No caso, Uhum, como pólen, própolis, gelé real, o veneno, uhum. né? E no Brasil está engatinhando, a gente não é, a gente no Brasil a gente não tem aquele boom da comercialização do veneno, né? E o mel em si. O mel em si, ele já te oferece uma gama de produtos, o mel em si, né? Por exemplo, o mel e seus derivados. Inclusive o Uhum, Senar fez um curso aqui na propriedade da gente dos derivados do mel, né? uhum. Aí, Sim. você ensinou a gente a fazer pão de mel, né? Isso. Pão de Pão de mel. Aham. processo, aquele pão de mel, até hoje as pessoas é, nos pedem, né? A questão do pão de mel. Então, falando do mel, já existe um leque de possibilidades que são os produtos do mel que você Uhum. pode se dedicar. E se você foi numa colmeia, colheu ali 10 litros de mel de uma miogueira, esses 10 litros de mel, se você abrir o leque, você vai transformar ele em produtos como os derivados do mel, os compostos, né? Os compostos de mel, que são Uhum. produtos que vêm beneficiando a saúde, questão respiratória, mel com guaco, mel com própolis, né? Uhum. Mel com romã, spray Sim. de mel. Então, existe todo um leque. Quando se pensa em ganhar dinheiro, né? A gente está falando de dinheiro, em recursos. Quando se fala em recursos, você tem que botar na sua mente, né? As pessoas que estão nos ouvindo, né? As pessoas têm que botar a sua mente nessas possibilidades, que são diversas, que são muitas. E é claro que você não vai conseguir fazer tudo, Não. né? Você não vai Uhum. fazer, Sim. mas aí vem a questão do dom também. Aí você tem que ver aonde você mais se encaixa. Ah, Uhum. vou por essa. Vou trabalhar com derivados de mel, fazer bolos, pão, é, granolas, né? Vou Uhum. trabalhar com mel, vou produzir para fazer granola e tal. Então, existe uma. Você tem que também se descobrir aonde você vai, ou simplesmente pegar o seu litro de mel e vender. Aí, Sim. por ser 80, Uhum. Com certeza, né? E faz a pessoa. sim. E além do mel, né, a gente fez um treinamento aí sobre a produção de própolis, né? Eu lembro que no início, logo quando a gente começou, você colhia a própolis de raspagem da caixa, né? Hoje em dia você já tem uma tecnologia, vamos dizer assim, uma tecnologia melhor aí para colher uma própolis de melhor qualidade. Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Inclusive, eu estou aqui com uma barrinha na minha mão, Uhum, que eu levei. Então, a gente participou aqui em Rio Bonito, na minha cidade, promovido aqui pelos secretários de Turismo, né, e Agricultura e Desenvolvimento. E eu levei todo esse meu aparato aqui, né? Tá aqui, eu botei na mesa para vocês dar uma olhadinha. Você dá uma viradinha, vocês vão ver aqui, ó. uhum, Eu sim. esse aparato aqui, que são os produtos, né? Para as pessoas estarem vendo, né? E chego lá, monto uma estande
E a gente, como apicultor, ao longo do tempo, a gente adquire uma bagagem que as pessoas acham interessante a gente narrar o nosso dia a dia, né? Isso Isso. que eu estou falando. Ah, você fez faculdade, foi para, né, foi para Harvard, fazer uma pós-graduação. Não, é o dia Sim. a dia. O Aham. dia a dia. A Júlia é formada na área, sim, mas ela pode dizer com propriedade o quanto que a gente aprende no dia a dia, né, Júlia? Muita coisa. O dia a Uhum. dia, lidar com uma coisa ensina muita gente. E a questão da própolis é justamente isso, né? A gente fazia de uma forma, né, que era uma forma assim rústica, natural, que muita gente faz, sim, não quero aqui recriminar ninguém, mas existem métodos da gente cada vez evoluir e ter um produto de mais qualidade, né? E quando você induz a colmeia a produzir a própolis, né, e faz ali, adapta um coletor de própolis na colmeia, ela passa a produzir a própolis ali para você colher de 15 em 15 dias ou toda semana, de acordo com a população das abelhas ali na colmeia. E toda semana você vai lá e colhe, você vai com a faquinha lá, corta, né, ou tira o coletor, né, Uhum. e ela tá bem pertinho para vocês verem, tá enroladinho, mas ela é uma tira, né, ela fica Uhum. comprida, né? Coloca só um pouquinho mais para cima aqui, isso, na lentezinha mesmo, mais um pouquinho para cima. Isso, aí. Aham. Olha só. Aham. É aparentemente, né, uma própolis mais marrom, né, que a gente fala, né? Isso. Eu tenho a verde também, mas a verde deixei lá em cima, não trouxe. Uhum. Tudo bem. Para exposição e as pessoas acham interessante, porque as pessoas estão acostumadas com a própolis assim, né? Aí, Sim. ó. Aham. É. Mas é assim que é e tal, é assim que faz. Bacana. Ela né, um cheiro muito característico. O interessante é que a própolis verde tem um cheiro diferente. A própolis marrom tem também diferente. E o interessante também, quando a gente trabalha com essa questão de coletor, é que cada colmeia produz uma própolis com características diferentes. Isso tem muito a ver da rainha, né, Júlia? A Isso, com rainha certeza. de caracterizar os seus produtos, né? Enfim. Uhum. Mas hoje a gente está fazendo assim, tá? Colhendo a própolis, o que aumentou a nossa produção bastante, né? A gente colhe uma média de 1 quilo, né? A gente colhe uma média de 1 quilo de própolis só aqui no meu apiário aqui, e Quantas aqui na minha caixas casa. você está aí no seu apiário hoje? Aqui eu tô colhendo própolis, eu tô com 10 caixas. Olha só, 10 maravilhoso, né? Aham. Sim, de 10 caixas, né? muito bom. Eu considero uma boa produção, tá? Eu estou adaptando o coletor de própolis nos outros apiários também. Esse Uhum. ano eu estou fazer isso, né? Por quê? Por que a própolis? Em termos de gestão, em termos financeiros. O mel, a gente fica bitolado à florada, né? E a própolis também, mas a florada da própolis é o ano inteiro, Uhum. né? Como ela não tem um alecrim que produz a própolis verde, porque geralmente ela produz a própolis verde quando o alecrim está brotando, Sim, né? Ele está no ciclo de brotação. Então, aqueles brotinhos verdinhos, as abelhas vão lá e pegam a resina. Quando ele não está nesse ciclo de brotação, aí está na entre-safra do próprios do alecrim. Mas ela consegue próprios de outras resinas, de outras árvores, uhum. né? Sim, com O que certeza. é diversa, Sim. mas ela não deixa de fazer a própolis. Ou ela passa o ano inteiro produzindo a própolis. A abelha é fantástica. Uhum. Por quê? Ela necessita da própolis para higienizar a sua casa, né? Sim, com Sua casa, certeza. Aham. Defender, né, a sua casa, a sua colônia, né? Uhum. né? Das Sim. pragas. Uhum. Usa a própolis. E é aí que o apicultor lucra, Sim. né? Porque ele vai e colhe o excesso que ela coloca Uhum. e aí toda semana, de 15 em 15 dias. E o ponto que eu quero colocar aqui, que a gente é importante falar, é que a própolis, quanto mais fresca, mais nutritiva ela é, Sim. tá? Com A própolis certeza.
A própria velha, de raspagem, né, vamos colocar assim, né, a própria mais velha, ela vai oxidando, ela vai perdendo nutrientes, né, propriedades, né, vamos colocar assim. Ela vai ficando uma própolis mais cansada, mais velha, né? Então, essa produção da própolis com o coletor, toda semana, a abelha fez, você colhe, fez, colhe, não deixa acumular, né? Tem gente que diz, não, estou bastante. Não, não faz isso. Não importa o que fez. Às vezes não fez a plaquinha inteira, vai lá, colhe. Deu aquele ciclo de uma semana, né? Não preencheu tudo, mas vai lá, colhe. Porque a questão ali é a própolis mais fresca, é que ela conserva ali, preserva as suas propriedades, né? As suas melhores propriedades. Então, você está fornecendo ao seu cliente um produto de excelência, né? E essa também de você ter uma renda, né, a parte do mel, que é a própolis, e uma renda um ano inteiro. Então, o que fez aqui eu ganhar mais um dinheiro, né, e passar a viver disso, vamos colocar assim, né, foi a questão da própolis, que ajudou bastante. Ajudou bastante. Então, a renda do mel sempre foi boa, mas a renda da própolis ela veio alavancar isso. Né? E também tem a questão dos subprodutos da própolis. Né? Sim. A questão dos produtos, que você vai fazer um composto, né, de mel com própolis, romã e guaco. Né? Então, você interage bem nessa questão dos subprodutos. Vai fazer um sprayzinho para a garganta. Com certeza. Né? Que aí eu abrindo para a pessoa com certeza. Estar interagindo. Sim, e só lembrando, né, o Mauro, ele está numa região, assim, muito favorecida, né, uma região litorânea, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro, então tem várias reservas ali ao local do apiário dele, então ele tem essa grande vantagem de ter muita resina, né, muita própolis realmente o ano inteiro, então tem essa vantagem, porque se a gente pensar, né, deve ter pessoas aí de várias regiões do Brasil, falam, nossa, mas aqui não, né, não acontece isso comigo, né, a gente vê que o Brasil é imenso, né, gente, então só para localizar vocês mesmo que ele está numa região aí bem favorecida, né? De muita mata, com muita reserva, e região litorânea também, né? Eu sei que aí tem bastante aroeira, né? Então, a aroeira é excelente também para essas duas atividades que ele exerce, né? Que é a produção de própolis e mel, né? Então, uma planta bem resinosa, assim, também. Então, vamos continuar. Eu queria, para a gente ir concluindo, né, nosso bate-papo, que você falasse, então, né, nesses seus anos aí de produção, sendo apicultor, né, criando, né, praticando a apicultura, qual foi um ponto alto, né, que você não esquece, que foi marcante aí na sua produção, um ponto alto, e um ponto baixo, ou um pouco frustrante, né, nessa sua caminhada aí? Você pode contar para gente? Então, vou começar pelo ponto frustrante, né? Ah, é? Primeira notícia. Então tá bom. Então, o Certo. ponto foi a questão da desistência, né? Teve um período que eu comecei a fazer outras coisas, né? E comecei a abandonar a apicultura. Por quê? Teve aqui no meu sítio mesmo, uma doença chamada varoa, né? Que é muito comum. E eu perdi, assim, 30 colmeias de uma vez só, né? Eu cheguei, em uma semana que eu cheguei aqui no apiário, que eu não morava aqui, né? Eu cheguei aqui e as 30 colmeias estavam puras. E eu fui ver, na época eu não tinha nem conhecimento técnico, mas conhecia a varoa, né? E fui lá examinar e as crias, né? Estavam murchas com aquela pragazinha, né? Com aquele inseto, né? Acredito que a varoa é um inseto, né? Não sei. Ela suga a cria. E foi assim, foi generalizada nas colmeias. Então, para mim foi frustrante, eu tipo assim, poxa, né? A gente nadou, morreu na praia, tipo Sim. desisti. Aí Aham. comecei a fazer outras coisas e tal. O ano se passou. Aí aqui eu sou muito conectado ao meio natural, né? Agora, em mês de setembro, geralmente é o mês da brotação, né?
Então, a natureza ela vem se rejuvenescendo. Então, isso acontece muito comigo, no meu íntimo. Quando isso acontece, eu falo assim, poxa, abelha, já logo abelha. Ah, captura enxame, né? As flores e tal, vamos, né? Vamos. Aí isso veio em mim de novo. E aí comecei a fazer de novo, né? Sim. Até comecei com um amigo, ele falou assim, ó, você perdeu, você captura de novo. A mesma forma que você perdeu, você captura. E Uhum. foi desse jeito, né? Sim. A apicultura tem essa possibilidade. É diferente de quem cria boi, né? Se bate lá uma doença e os animais têm que ser exterminados, né? Na apicultura é diferente, porque quem cria boi tem que comprar tudo de novo, né? Uhum. Comprar os bezerros. Sim. Na apicultura, na apicultura você não precisa comprar, você captura e Uhum. você faz o seu, Sim. né? Você divide, então Uhum. é bem mais fácil, né? Você progredir na apicultura. Deixa eu só comentar Quando uma você coisa. Aí a questão, o que que você fez então de diferente, né? Você deu esse tempo, respirou, né? E aí depois revigorou, assim como você falou, assim como a primavera, né? Vem o inverno e acaba, desce com as flores, e aí depois vem a primavera revigorando. Então, como que foi essa primavera na sua vida? O que que você fez de diferente? Você tomou alguma medida diferente para isso não acontecer? O que que você fez? Então, hoje, eu vou pular daquela parte para hoje, né? Certo. Porque o ponto alto é hoje, né? Uhum. Tipo assim, de 30 anos que eu lidava com apicultura, apenas de 4 anos para cá que eu estou aprendendo, que eu aprendi a ganhar dinheiro com a apicultura. Uhum. Olha só. Porque a questão da apicultura não é só você lidar com as abelhas, e sim saber lidar com as abelhas, Uhum. né? E botar elas para produzir e ganhar dinheiro com os produtos dela. Então, tipo assim, não, eu vou fazer o negócio da apicultura, né? E a pessoa fala assim, eu vou fazer esse negócio e cair dentro, né? Uhum. Aí aprender a ganhar dinheiro com isso. E com isso, aí você vai melhorando as colmeias, você vai botando as colmeias em um ambiente, né? Que não são propícios à doença, você vai higienizando, você vai mantendo longe de formiga, que eu tinha muito problema com formiga aqui. Fui fazendo cavaletes anti-formiga, né? E coisas assim. Então, você vai adaptando mecanismos para você não ter prejuízos, né? Sim. E você vai Uhum. tendo isso. Então, essa assistência que o Senar deu para a gente, né, de estar sempre fazendo cursos aqui, a gente está sempre aberto para isso também, né? Há quem diga, já vem esse pessoal enjoado para cá de novo, né? Fazendo curso. Quer dizer, não é assim, não é isso. Porque conhecimento ele não tem preço, é um valor inestimável, né? Você está cada dia aprendendo uma coisinha nova, né? E você está lidando nesse mundo e também não só aprendendo, mas você fazendo parcerias, né? Sim. Parceria com amigos, né? E fazendo com que amigos ao redor de você também cresçam junto, né? Sim. Porque é simples assim. Eu estava falando com um amigo essa semana aqui que teve aqui me comprando cera. Aí o questionamento entre eu e ele foi esse, né? Você vai ensinar apicultura ao seu concorrente, né? O Uhum. questionamento foi esse. Você vai ensinar apicultura ao seu concorrente? Ele vai roubar seus clientes. Aí quer dizer, na apicultura não tem concorrente e tem parceiro. Sim. Porque assim, se você monta uma colmeia aqui, né? E ele monta lá, se você bota uma caixa de isca aqui, a abelha dele vai enxamear e vai entrar na sua caixa de isca. E a sua vai enxamear, vai entrar na caixa isca dele. Sim. Entendeu? A Aham. dele ela acaba beneficiando todo mundo. Então, as Uhum. pessoas começam a se envolver, um beneficia o outro, Sim, com né? E é certeza. mútuo. Não só crescimento assim na questão de abelha, de população, mas na questão de parceria, né? Mês passado meu mel acabou. Eu fui no meu vizinho aqui, o Beto, amigo nosso, e ele me forneceu 2 baldes de mel, Uhum. entendeu? Sim. Esses dias ele estava precisando de cera alveolada. Ele veio a mim, trouxe a cera bruta e eu alveolei para ele. E ele me deixou 30%.
né? Olha só. E ele Aham. tem um montão de cera, muita cera mesmo. Então, a gente vai, com parcerias, né, crescendo junto. E isso faz com que a gente venha trocar experiência. Aí a pessoa fala, mas eu perdi um enxame lá com formiga. Mas você perdeu com formiga o quê? Estava em cima de pneu? Estava com cavalete próprio para anti-formiga? Aí a gente vai, não, aí tal, aí a gente vai crescendo. Né? Sim, As trocando ideias vão. figurinhas, né? Então, eu dedico esse meu crescimento atualmente à instrução, né, que a gente vem recebendo do pessoal do Senar e Uhum. também a visão de parceria. Sim. Essa visão de parceria que todo mundo tem que ter. Não adianta entrar para a apicultura e querer ser uma ilha, que não vai ter sucesso. Não, né? Tem que ter parceria. Com Né? certeza. É um Uhum. crescendo e tal, e a gente vai assim, desde a comercialização do produto. Né? Eu hoje, quando chego num ambiente, aqui na minha cidade tem muito disso. Aqui a gente tem vários apicultores. Eu cheguei num comércio e tinha lá vendendo o mel do meu amigo Beto, que eu já falei até o nome dele, né? Sei. Também tem o Nelson Júnior também, que também coloca mel aqui na região, aqui nos comércios. Aí eu cheguei e vi, não, aqui já vende o mel do meu amigo apicultor, então eu não vou oferecer ali, eu vou para outro. Eu Isso. vou abrir outro, Uhum. né? Né? E a gente vai assim, né? Respeitando, né? Os amigos e fazendo o nosso negócio sem passar a perna em ninguém, e a gente vai assim crescendo, né? Mas, Júlia, deixa eu te falar uma coisa. É um ponto que eu gosto muito de falar. Mel não é remédio, né? Mel é alimento, Sim. tá? Gosto muito de falar, porque quem cria abelha, quem é apicultor, ele precisa desenvolver um ministério de educação alimentar para quem cerca ele. Primeiro para a família dele, depois para as pessoas que cercam, falando sempre para as pessoas usarem mel, Uhum. tá? Desmistificar essa questão de que as pessoas compram mel, bota lá no armário como um amuleto, que vai espantar o vírus, né? Vai espantar a depressão, né? Vai espantar a obesidade, Aham. né? Então as pessoas precisam ingerir o mel para ter esses efeitos, né? Sim. É mesmo. É. Porque as pessoas falam assim, eu já te comprei um litro de mel ano passado, até cristalizou, tá lá. O Não, que eu faço? Cristaliza. Eu falei, meu Deus do céu, mel é para ingerir, é para comer. é isso, né? Mel só faz bem se for consumido, com certeza, né? Só pode colher os. Ué, é a mesma coisa que você plantar e não colher. Você deixar lá, vai morrer, não é? Você tem que ir lá, plantar, colher, comer, com Então, certeza. o Uhum. apicultor é o ponto aqui. O apicultor tem o ministério de estar fazendo essa, né? De estar fazendo essa construção das outras pessoas. Ó, gente, Sim. vamos usar mel, vamos consumir mel. Eu uso muita gente para isso. Vamos consumir mel em fava, John. Hum, Favinho de mel aí, ó. nossa, eu tô salivando aqui. Uhum. Gosto muito disso Uhum. aqui, né? Aham. E o ato de você pegar, né? Ó, Ah, meu Deus, covardia, hein? Ah, que delícia. Hum, para as papilas gustativas, a sua boca se enche de saliva. nossa, muito bom. Chega a lacrimejar, De emoção, né, Mauro? joga a cera fora, né? Aham. Eu tava dando uma palestra na feira que eu estava participando, falando para as pessoas que o ato de você degustar um favo de mel, ele é muito terapêutico, né? Porque as nossas papilas, elas também fazem absorção de nutrientes, Uhum. né? Isso. A nossa boca toda faz absorção. Inclusive, a geleia real, ela é para ser colocada embaixo da língua, né? Com uma pazinha de madeira, coloca embaixo da língua para ela é absorvida. Então, você interagir com isso, você ensinar isso às pessoas, né? É muito importante. De tudo que eu falei aqui, né? Se você vai entrar no mundo apícola e se você aprender a falar isso para as pessoas, ó, tá de parabéns.
o crescimento e o sucesso da apicultura depende do cliente final. E ele aprender a consumir um produto de qualidade, um produto puro, das abelhas mesmo, não falso, né? Não, né? É um produto não de origem duvidosa, mas um produto puro. E ele aprender a lidar com isso, ensinar para os seus filhos, né? Aí o consumo aumenta, a necessidade de criar mais abelhas, né? Aí aumenta o setor, né? O Brasil tem um potencial apícola gigante. E hoje o Brasil traz mel, traz gelé real da China, né? Fala baixinho aqui, traz da China. E o Brasil com potencial gigante, Com né? certeza. Municípios aqui no Brasil podem estarem produzindo mel a nível familiar, você produzir para a sua família, né? Também, se você quiser comercialmente, você vai ganhar o seu dinheiro com isso. Se você quiser industrialmente, você vai também ser um mega aí do mundo apícola, né? Comercializando mel. Enfim, são várias possibilidades que fica aí a nossa fala, né, Júlia, para incentivar esse pessoal. Com certeza, com certeza. Então, né, tirando de lição aí o que o Mauro deixou, né, o testemunho dele aí pra gente, né, que e a gente tem que seguir, copiar as abelhas, né, sempre trabalhar em conjunto, né, todos em prol de um objetivo só, né, então, sempre colaborando, não enxergar o seu vizinho aí, ou o seu colega como concorrente, né, ter essa questão, né, essa moral, né, ter alguns valores aí que são importantes, né, nessa questão da comercialização, né, e um dos principais, né, que a gente fala que normalmente quando a gente comercializa o mel, né, a pergunta que mais vem é: esse mel é puro, né? Então, a honestidade, né? Então, a gente começa a honestidade, a gente começa desde o momento que você está ali, né, dentro do seu apiário, se relacionando com o seu vizinho, se relacionando com a comunidade ali, né? Você ter esse valor, né, da honestidade, de não fraudar o alimento, né, de comercializar, de ter essa questão de união, né, isso fortalece, né? A gente vê que uma abelha sozinha não faz mel, né? Mas a colônia toda unida e fortalecida é capaz aí de ir longe, de produzir muito, né? E até, né, lembrando aí dessa questão da defensividade dela. Então, ela fica muito forte, né? Nada atinge ali essa colônia, tá? Então, Mauro, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, obrigada mesmo, fico muito feliz, é um prazer para mim, pessoal, Júlia, ver o seu crescimento seu profissional, da sua família, né, do seu sítio. A última vez que eu estive aí, né, foi o mês passado, então, a evolução que a gente vê tanto pessoal de conhecimento e até estrutural, né? Você fala também, não só tem vários apiários, né? Então, como isso, eu ver você crescer também me traz uma grande satisfação também. E a gente vai, né, continuando aí,